Bom dia a todos os queridos. Obrigado pelo que respondeu bom dia, viu, irmão? Vou de novo. Bom dia a todos os queridos. Agora ficou melhor, né? Muito bom. Queridos, é um prazer enorme estar aqui e uma alegria muito grande. E para você que perseverar até o fim, será salvo. Vai receber depois cada dia do reverendo Hernandes Dias Lopes, intitulado As Grandes Doutrinas Cristãs. Vou distribuir um por família, talvez dê até um pouco mais, e você então vai receber, né? Mas aí tem que ficar até o fim. Não pode levantar no meio do caminho e ir embora. Queridos, eu, muito alegre por estar aqui nesta manhã, não vou fazer um sermão, daqueles típicos, né? Eu vou fazer uma espécie de escola dominical, dando inclusive a liberdade a você de levantar a mão e perguntar alguma coisa. Ah, não é comum fazer isso aqui na hora do sermão, eu sei. Mas hoje é um dia especial, né? E pode ser que você tenha, enquanto eu vou falando, alguma dúvida. Eu vou dividir a minha palavra aqui para vocês em 3 áreas, 3 momentos, né? Então, o primeiro momento é um pouco de história, para você entender o contexto do que estava acontecendo naquele momento do ano de 1517, o mês da Reforma, outubro, quando Martinho Lutero fixa no dia 31 de outubro 95 teses para serem discutidas pela Igreja sobre questões que estavam sendo levantadas já há bastante tempo. E Martinho Lutero, que era um monge agostiniano da Igreja, um padre da Igreja Católica, enumerou 95 questões que ele queria que fossem discutidas pela Igreja. Não deu certo, porque no início desse debate, ou desses debates, a Igreja resolveu afirmar posições que ela vinha adotando e tendo, e contra posições daqueles que queriam reformar a Igreja. Por isso o nome Reforma. Não queriam romper com a Igreja, queriam reformar a Igreja. A Igreja já tinha passado, a Igreja cristã já tinha passado por um grande cisma, uma grande divisão, que existe até hoje, quando a chamada Igreja do Oriente deixa a Igreja Católica Romana e forma a Igreja conhecida popularmente hoje como Igreja Ortodoxa. Isso aconteceu em 1053. Então já tinha havido um grande cisma na Igreja. Praticamente metade da Igreja, então conhecida como cristã no mundo, resolveu sair da Igreja Católica Romana, que é comandada pelo bispo de Roma, conhecido como Papa, e iniciar uma caminhada própria, com algumas diferenças que existem até hoje entre católicos ortodoxos e católicos romanos. Também as igrejas mais antigas da cristandade não vieram, desde sua época do estabelecimento no ano de 320 depois de Cristo, do que ficou conhecido como igreja católica, que quer dizer universal, apostólica, baseada no ensino dos apóstolos, e romana, debaixo da autoridade do bispo de Roma, não vieram também. Essas igrejas, que são as igrejas mais antigas da cristandade, continuam existindo. Não as conhecemos porque não estão aqui do nosso lado. A igreja melquita, a igreja copta, também conhecida como igreja egípcia, do Egito, a igreja síria, são igrejas cristãs que foram fundadas por apóstolos, que existem até hoje, e estão nesses países, e nunca ombrearam diretamente com o romanismo, com a igreja romana, e também tem algumas doutrinas muito próprias. No entanto, todas essas igrejas cristãs tinham, até a época de servos de Deus como Lutero, e Melanchthon, e William Tyndale, e outros mais que estavam se levantando, e alguns já sendo mortos, como João Hus, na fogueira, por confrontarem certos desvios doutrinários que a igreja romana vinha aceitando. No entanto, todas essas igrejas terminaram aceitando que a tradição da igreja, que a história da igreja, mesmo oral, que eles tinham
recebido e no qual tinham também firmado parte da sua fé, tinha autoridade, tanto quanto a Bíblia. É como se você, para você entender bem, entendesse que o hábito que muitas igrejas cristãs têm, maiormente no Brasil, de louvarem a Deus com cânticos e em pé, fosse uma coisa sagrada. Pouco tempo atrás eu preguei numa igreja que eles faziam a parte de louvor sentados. Então, na hora que o dirigente de louvor, vamos louvar a Deus, falou, eu fui me levantando, né? Porque é tão automático. De repente eu olhei e ninguém levantou, falei, opa, sentei também. E aí percebi que eles faziam o louvor sentados, né? Evidentemente que isso é só um uso e costume. Mas, às vezes, até a tradição vai ficando tão forte na nossa vida cristã, na nossa igreja, que quando alguém, na hora do louvor, não levanta também para cantar cânticos, as pessoas ficam olhando, como, pô, tem que levantar, né? Então, na época da Reforma, estava acontecendo mais ou menos isso. Haviam tradições da igreja e algumas coisas que os concílios da igreja romana, principalmente, afirmava, que homens de Deus começaram a perceber não estavam de acordo com a palavra de Deus. E aí, então, Martinho Lutero e outros, Lutero é como que um grande líder, mas não está sozinho, e ele vem de uma sequência de homens de Deus que vinham questionando uma série de coisas. Martinho Lutero começa a pedir um debate teológico, doutrinário, com a igreja, para discutir essas doutrinas. Haviam algumas doutrinas que incomodavam especialmente Lutero. Uma delas, que é uma doutrina muito forte dentro do catolicismo romano, era da ascensão de Maria. Alguém aqui já foi católico? Levante a mão. Isso. Vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Maria subiu aos céus, não morreu, não passou pela morte, e hoje está à direita de Cristo, intercedendo pelos fiéis. Lutero procurou isso na Bíblia e não encontrou. E era uma doutrina muito forte, porque não se diz o culto a Maria, mas a veneração à Virgem Maria é muito forte na Igreja Católica Romana, e o era também naquela época, 1517, quando Lutero vai procurar isso na Bíblia e não encontra, então ele vai falar com os bispos. Ele era um doutor em teologia, um professor de teologia da cidade de Wittenberg, na Alemanha, vai falar com os bispos, onde é que está isso na Bíblia? E o bispo, não, isso não está na Bíblia. Isso é a tradição da igreja, que os concílios da igreja consagraram como uma tradição tão bíblica, mesmo não estando na Bíblia, quanto a própria Bíblia. Lutero disse, opa, mas então nós estamos com algum problema. Nós temos então duas regras de fé e prática. A tradição da igreja e a Bíblia. A tradição da igreja aprovada, consagrada pelos concílios, e a Bíblia, sem dúvida nenhuma. Ainda hoje a Igreja Católica Romana e as igrejas outras que eu citei aqui nominalmente, ortodoxas e outras tradições cristãs, aceitam isso. Então, se você vai a uma igreja ortodoxa, na Grécia, na Rússia, naqueles países daquela parte do Oriente, eles também têm tradições próprias da cultura deles, do meio deles, que eles consagraram como sendo tradições que estão debaixo da vontade de Deus, são sagradas. Se você vai à igreja egípcia, à igreja copta, é a mesma coisa. Há tradições ali que você vê que não estão na Bíblia, mas eles consagraram. A igreja síria, da qual o padre Kelmon faz parte, uma corruptela da igreja síria. O padre Kelmon é aquele candidato que foi muito estranho ele ser padre, e até muita gente não entendeu nada, mas ele é padre, se veste daquele jeito, ele é casado, é que ele não é padre católico apostólico romano, né? Ele é padre de uma tradição cristã que vem da igreja síria, e no caso dele, uma igreja síria que existe no Peru, né? E é por isso que ele tem aquele jeitão lá. Mas ele é padre, sim, desta igreja, né? E não da Igreja Católica Romana. Pois bem, então um pouquinho de história, para você entender como é que esse negócio começa, na verdade, movido por Deus,
para reformar a igreja e depois não foi possível fazê-lo. Então, outras tradições cristãs foram sendo criadas. A luterana, mais à frente aparecem outros homens de Deus contemporâneos de Lutero e depois posteriores a Lutero, como William Farel na Suíça, como Ulrich Zwinglio, como Martin Bucer e como João Calvino, que é a tradição cristã da qual nós somos filhos, a tradição chamada, conhecida como calvinista. A Igreja Batista vai vindo mais para frente na tradição de Ulrich Zwinglio, são na origem deles, né, e estão ideias zwinglianas, e assim por diante. Bom, aí vem as 5, na verdade são 7, doutrinas fundamentais da Reforma Protestante. Infelizmente, ficou com essa história de 5, né, e uma das principais delas não é citada, né, e na verdade, uma das principais das 7, não só não é citada, como foi, no final das contas, a doutrina, foi essa doutrina que terminou separando definitivamente os chamados protestantes, que protestavam contra as heresias ou desvios da Igreja Católica em si, que é a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos. Foi esta doutrina que expulsou Lutero da Igreja. Foi esta doutrina que o Papa exigiu que dela Lutero se retratasse e revisse. O Papa já tinha aceito os 5 solas, como também doutrinas fundamentais da Igreja. Já tinha aceito isso, né? E mesmo a Igreja Católica Romana fala da graça, fala da fé, fala da palavra de Deus, né? Já tinha aceito essas coisas como importantes para a fé, ainda que não só elas. Mas quando Lutero afirmou o sacerdócio universal de todos os santos, eles perceberam que ali estava a base da Igreja Católica Romana e que a Igreja iria ruir, porque a Igreja é baseada na ideia de que há um sacerdote maior, que vem desde Pedro, que é o Papa, e que dali para frente há uma hierarquia sacerdotal até chegar ao padre, e que o padre não é um pastor de ovelhas somente, ele é também um sacerdote de Deus. E aí ele tem poderes que só sacerdotes têm. Ele tem poderes muito grandes, entre eles o de perdoar pecados, né? Que é a confissão auricular. Quem foi católico, talvez alguém aqui tenha até se confessado. Pelo jeito, irmãs lá, né? E, né, padre, pequei, e confessa o seu pecado ao padre, e o padre é que dá a penitência que purgará a pessoa do seu pecado. Então, quando Lutero afirma que não há sacerdotes mais, que o único e grande sacerdote é Cristo, e que em Cristo toda a estrutura veterotestamentária do sacerdote se encerra, porque Cristo vem e cumpre toda a função sacerdotal, e ele é o sumo sacerdote, e agora é ele que perdoa os nossos pecados, é ele que intercede por nós, é ele que nos salva. Não há mais nada que um sacerdote possa exigir de um crente, como a penitência, por exemplo, para que ele seja liberto dos seus erros e pecados. Eles perceberam que ali a igreja ia acabar. E então eles disseram, agora não. A gente pode até discutir tuas outras ideias aí, como o livre exame das Escrituras, que era a 7ª doutrina fundamental da Reforma. Como o livre exame das Escrituras, apesar da Igreja Católica também não ter aceito isso, mas o Papa disse, isso dá até para discutir, dá até para iniciar um debate sobre isso aí. Mas o sacerdócio universal, né, de todos os crentes, de jeito nenhum. Eu sou o sacerdote, disse o Papa, o sumo sacerdote, o nome dele é esse mesmo, sumo pontífice, sumo sacerdote, o bispo de Roma, e os padres são sacerdotes também. Ali houve um rompimento total, até então não havia havido, Lutero foi expulso da igreja. E teve que, na verdade, fundar uma denominação, uma igreja, hoje conhecida como Igreja Luterana. Quando Lutero é expulso da igreja e há um rompimento, o primeiro depois daquele cisma da Igreja Oriental, dentro da Igreja Romana, na Europa, na Alemanha,
um país super importante para todo o contexto da Europa. Aquilo meio que contagia outros homens de Deus, outros reformadores, a tomarem a mesma iniciativa, até chegar ao próprio rei da Inglaterra, Henrique VIII, que por outras razões, outros motivos, também rompe com a Igreja Católica, fundando a Igreja Anglicana. E então denominações cristãs vão aparecendo. Aí tem um problema. Os reformadores vão se reunindo, nem é de Lutero, os 5 solas, é de Philippe Melanchthon, um dos grandes teólogos da Reforma Protestante. E Philippe Melanchthon pega os 7 pontos centrais da Reforma e os enumera. Então, somente a graça de Deus, somente a fé, somente Cristo, né? Somente a Escritura, que nós vamos tratar daqui a pouquinho, e o sacerdócio universal de todos os santos e o livre exame das Escrituras. E aí eles começam a discutir o que significa o que nós vamos ver agora, que é o sola Scriptura. Somente a Escritura. Por quê? Porque também começam a aparecer discordâncias entre todos esses teólogos e todos esses homens. Eles estão estudando a Bíblia e eles começam a interpretar alguns textos bíblicos de forma diferente, como de fato é assim até hoje. Quantas denominações cristãs existem no mundo? Ninguém sabe, mas podemos botar fácil aí por baixo 1 milhão. Né? Aqui em Curitiba, quantas igrejas cristãs existem? Né? Centenas. Né? E eles começam a discutir entre eles, né? Como é que nós vamos interpretar tal texto, tal ideia. E aí, alguns desses homens, temendo uma fragmentação da igreja muito grande, uma guerra entre os novos cristãos, entre os novos evangélicos, não católicos romanos, eles têm uma ideia num concílio, numa reunião muito interessante. Nós vamos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática nas doutrinas fundamentais da fé cristã. Aquilo que não é fundamental para a fé cristã, nós vamos dar liberdade. Então vem o grande slogan da Reforma Protestante. É dessa reunião, já em 1540, que sai o grande slogan da Reforma Protestante, que é: nós temos que ter unidade nas coisas fundamentais ou no essencial. Nós temos que ter liberdade nas coisas não fundamentais ou não essenciais da fé. E nós temos que ter amor em tudo. Esse é o grande slogan da Reforma. Até hoje. Deveria ser também no nosso país, né? Ou seja, unidade no essencial, liberdade nas coisas não essenciais e amor em tudo. Então a grande definição deles começou a ser, daí vem teologia, daí vem doutrina, o que é essencial, o que é fundamental. Por isso você vai receber esse livretinho, logo, logo, vai levar para casa e vai ler do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é intitulado As Grandes Doutrinas da Fé Cristã. Aqui, por exemplo, ele enumerou aquilo que nós consideramos doutrinas fundamentais da fé. Não se julga aqui, quero fazer um parênteses antes de irmos para a segunda parte, não se julga aqui salvação de crente, ou de fiel, ou de religioso. Isso é pecado, isso é uma coisa que está debaixo da autoridade única e exclusiva de Deus. Quem é salvo? Né? Será que irmãos de outras visões doutrinárias são salvos? Deixa isso para Deus julgar. Será que um católico romano vai para o céu? Bom, eu conheço muitos que vão para o céu. Ah, pastor! Estou falando sério. Entendeu? Será que um adventista vai para o céu? Será que vai? Não sei, isso é com Deus, mas eu acho que tem muito adventista crente no Senhor Jesus. Né? Ah, mas eles estão errados em algumas coisas. Estão. Cremos que estão, né? Não é a nossa interpretação, a nossa visão para algumas coisas. Mas Deus é que conhece o coração do ser humano, né? Então nunca julgue isso. Nunca se ache você o dono da verdade, por ser um calvinista, um presbiteriano.
a doutrina calvinista é a doutrina básica da humildade e dependência de Deus. Se alguém perguntar, você é calvinista? Não, eu não sou seguidor de Calvino, eu sou seguidor de Cristo. Mas homens como João Calvino nos ensinaram a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. E que nós, humildemente, a ela, soberania de Deus, nos submetemos. Né? Deus é soberano. Então não julgo um monte de coisas porque está no conselho de Deus. Mas esses homens então começaram a definir doutrinas básicas da fé cristã, reafirmaram os 7 pontos fundamentais da reforma, todos reafirmadíssimos por eles, e depois, nas suas denominações específicas, começaram a discutir algumas coisas inerentes à teologia do dia a dia da fé e da igreja. E então começaram a aparecer algumas diferenças, de fato existem, entre, por exemplo, a teologia chamada calvinista, que é baseada no famoso 5 pontos do calvinismo, talvez muitos de vocês já tenham estudado isso, né? E a teologia luterana, e batista, e metodista, que veio depois, e assim por diante, e hoje uma grande diferença em relação a certas coisas. No entanto, os reformadores, e depois os filhos dos reformadores, os pós-reformadores, e durante mais de 100 anos, aqueles que vieram cuidando da igreja, sempre reafirmavam a necessidade dos crentes em Cristo estudarem e terem no seu coração, com muita firmeza de fé, as chamadas doutrinas fundamentais da fé cristã. Os 5 somentes, depois o sacerdócio universal de todos os santos, e depois o livre exame das Escrituras, e depois outras doutrinas que falam da cristologia, da soteriologia, ou seja, da pessoa e obra de Cristo, da salvação em Cristo, da pessoa e obra de Deus, da pessoa e obra do Espírito Santo, da vida da igreja, da santificação e santidade de vida, e assim por diante. Essas doutrinas estão colocadas aqui nesse livretinho que você vai receber daqui a pouco. Muito bem, feito todo esse contexto histórico, precisamos falar o que foi o Sola Scriptura naquele momento. Eles afirmaram a autoridade da Bíblia como sendo superior a qualquer outra coisa dentro da igreja de Cristo. Ou seja, à tradição da igreja, aos concílios da igreja, aos usos e costumes da igreja, à cultura da igreja, à palavra do pastor da igreja, ou do bispo na igreja. Existem tradições católicas, aliás, tradições cristãs não católicas, que também têm bispo. A igreja metodista tem bispo, né? Por exemplo, que é um pastor que cuida de uma região. A igreja presbiteriana não usa essa terminologia, mas tem presbitério, depois tem sínodo, é mais ou menos igual. O presidente do presbitério, na verdade, ou do sínodo, é um bispo, ou seja, um cara que cuida de uma região inteira, e assim por diante. A Bíblia é superior em sua autoridade a todas estas coisas. A Bíblia é superior também, eles afirmaram isso, à experiência pessoal da pessoa. Bom, se é pessoal, tem que ser da pessoa, desculpem a gafe. A experiência da pessoa. Então, muitas pessoas na época já haviam movimentos, pouca gente sabe disso, pouquíssima gente sabe disso. Isso está na história da igreja. Já haviam movimentos pentecostais na época da Reforma. Né? E um grande pentecostal chamou-se Thomas Müntzer. E esse alemão, esse homem, ele começou a ler a Bíblia e começou a ter experiências com o Espírito Santo de Deus, e começou a fazer algumas afirmações, isso na época da Reforma. E, aliás, Thomas Müntzer é contemporâneo de Martinho Lutero, era bem ali na Alemanha. E ele começou a falar algumas coisas que Deus revelava para ele. E começou a arrebatar fiéis que iam ouvi-lo pregar e receber revelações. Pois bem, aquilo ganhou um certo corpo, ganhou uma certa fama, e então os reformadores rapidamente afirmaram: sola Escritura. A Bíblia está acima da tradição da igreja, da cultura da igreja, dos pregadores da igreja e da experiência pessoal de cada fiel, seja qual for. Ou seja, a experiência que o fiel tem com Deus tem que estar submetida à autoridade da palavra de Deus. Deu para entender ou não? Deus não pode se contradizer. Se Deus inspirou pelo Espírito Santo a Bíblia,
ele não pode dar uma experiência de fé a alguém que seja contrária à Bíblia. Está certo isso ou não? Está lógico, né? Então eles afirmaram aquilo. A Bíblia está acima, e nós afirmamos isso hoje. Nós subscrevemos essas afirmações. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Toda ela, Antigo e Novo Testamento. E ela está como a autoridade de Deus, dada aos seus servos, aos seus filhos ao longo da história, acima de todas estas coisas que a igreja possa vivenciar. Ou seja, ela é a régua, ela é aquilo que norteia. Na Bíblia tem uma história de um povo que já existia ali na época de Jesus Cristo, que eram os bereanos, moradores de Bereia. Eles não tinham o Novo Testamento, mas a Bíblia conta lá em Atos desse grupo de pessoas que eles examinavam as Escrituras para saber se o que estava acontecendo era de acordo com o que estava previsto, né? As Escrituras citadas na Bíblia se referem ao Antigo Testamento e muitas vezes aos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, porque o Novo Testamento estava sendo feito, né? Mas eles já entendiam que era a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia é a autoridade. A segunda coisa muito importante para você entender o que significa sola escritura é que a Bíblia é um livro inspirado por Deus nos seus originais. Depois, as traduções que vão sendo feitas e versões de traduções, elas não são inspiradas em si, mas elas partem de uma inspiração feita por Deus, a quem escreveu os livros sagrados, e ela é autoritativa sobre a vida do fiel, sobre a vida da igreja e sobre a própria igreja, porque os católicos romanos afirmavam, como de fato afirmam até hoje, que acima da Bíblia está a igreja, porque a Bíblia nasceu da igreja. Não, a Bíblia não nasceu da igreja, a igreja nasceu da Bíblia. É diferente, entendeu? Então ela era a régua e é ainda hoje a régua que a gente consulta para saber, para ver, será que pode? Então ele é um livro, portanto, que nas suas línguas vernaculares, nos seus originais, né? A Bíblia tem três originais básicos, né? O hebraico, aliás, 2 tipos de hebraico no Antigo Testamento, o hebraico tardio, o hebraico mais popular, o hebraico tardio, os primeiros 5 livros da Bíblia, o livro de Jó, e depois no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito nos seus originais, foi escrito em aramaico, em alguns textos dos evangelhos, palavras de Jesus, que era a língua que Jesus falava, popularmente, e no hebraico e grego. Essas línguas, chamadas línguas originais, elas foram inspiradas por Deus quando os autores sagrados começam a escrever a história de Deus e da ação de Deus na vida do homem na Bíblia. E depois começaram a haver traduções. A primeira grande tradução é a Septuaginta, ou seja, do grego, do hebraico, para o latim, que era a língua usual do Império Romano também, né, a língua oficial, na verdade. E depois, algumas traduções vão sendo feitas. Tyndale traduz a King James, a Bíblia do Rei Tiago, para o inglês, e Martinho Lutero traduz para a língua alemã, que ele inclusive unifica, né? E assim iniciaram as traduções da Bíblia em todo o mundo, traduções que não são inspiradas em si, como a que nós temos. Você tem acesso a várias traduções em português, vários termos, mas que partem dos originais gregos, dos originais hebraicos, e que procuram manter fielmente aquele sentido inspirado de Deus aos homens que escreveram os livros. Tá certo? Então, a autoridade da Bíblia, a Bíblia como um livro que está acima, portanto, de todas as coisas, porque é ela que confere a autoridade. Não é a igreja que dá autoridade para a Bíblia, ela confere, né? E depois, a grande doutrina reformada também dos crentes, sobre o fato de que a Bíblia, ao ser lida, tem que ser lida debaixo de oração e temor, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Isso chama testemunho interno das Escrituras, e é quando o Espírito Santo, então, nos descortina a palavra de Deus e nos fala
sobre a palavra de Deus. A igreja romana não tem essa doutrina. Eles acham que a Bíblia é explicada pela igreja. Alguém aqui que já foi católico já foi à missa, né? Então lembra que vem já pronto, né? A liturgia de todas as igrejas de uma mesma região geográfica, de um mesmo bispado, e já vem pronto a leitura bíblica e a interpretação do texto, né? Então o livre exame das Escrituras diz, não, você tem o direito de ler e interpretar, mas para que você não interprete de forma errônea, você ora e pede que o Espírito Santo te ilumine para que Deus fale ao seu coração aquilo que você precisa ouvir e aquilo que está de acordo com a sua vontade, com os seus oráculos. Por isso, para os reformadores, a Bíblia é a palavra de Deus, cuja chave hermenêutica, ou seja, de interpretação, está debaixo da ação do Espírito Santo de Deus. E ela é lida sempre de forma cristocêntrica, cristológica. Princípios aí de interpretação da Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia e você encontra Cristo na Bíblia inteira. Até aqui, queridos, antes de passarmos para a nossa outra parte, alguém tem alguma dúvida? Levante a mão e pergunte, sem ter vergonha. Não, sem vergonha não, você não é sem vergonha. Sem ter vergonha. Você tem alguma dúvida? Ou eu expliquei muito bem, ou... acho que não, hein? Você tem alguma dúvida? Levanta a mão e pergunta. Pode perguntar. Alguma dúvida? Tá, eu não vou falar, porque não dá tempo, da formação do cânon bíblico, que é uma história que, por si só, é lindíssima. Aonde vieram, então, e como se constituiu, né, o Novo Testamento e a Bíblia, e o que nós entendemos hoje como Bíblia Sagrada. A diferença entre Bíblia Católica Romana e a Bíblia dos Reformados, a Bíblia evangélica, cristã, protestante, está no Antigo Testamento, quando eles adotam 7 livros que nós consideramos apócrifos e não adotamos. Muitos dos desvios doutrinários da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, estão nesses livros aí, né? Eles tiram desses livros aí, né? Desvios que eles fizeram. Muito bom. Então, o último princípio hermenêutico do sola Escritura, somente a Escritura. A Bíblia tem que falar dela, tem que se explicar por si mesma e tem que dizer, afinal de contas, ela mesma, que ela é a autoridade, que ela é a palavra de Deus. Senão seria mais uma doutrina feita pelos homens sem respaldo, sem embasamento bíblico. Eu separei 30 textos, não vai dar tempo de ver os 30 textos, mas nós vamos ver pelo menos alguns. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, depois do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué recebe de Deus, Josué 1, 8. É Deus que está falando com Josué, e o servo de Deus, depois de ouvir Deus falar com ele, registra isso, no hebraico tardio, no hebraico mais antigo que existia. E no versículo 8 está escrito o quê? Alguém leia bem alto. 1:8. Vai? Então aqui no início da vida do povo de Deus, Deus diz a Josué, na minha versão não cesses de falar deste livro da lei. Qual é o livro da lei que está sendo citado aqui? O Antigo Testamento, maiormente, quais livros? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que estava escrito, é o que eles tinham, né, o Pentateuco, né? Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Então, lá no início da Bíblia, a Bíblia fala, por ordem de Deus, que os servos de Deus devem ler, aqui é o Antigo Testamento ainda, mas no caso específico é o Pentateuco, devem ler a Bíblia.
O livro da lei, meditar nele. Depois, se você for mais à frente, vamos pegar a Isaías 48. Isaías 48. Eu tenho que correr um pouquinho aqui, é muito texto, né? Não vou ler tudo, não. Isaías 48. Ali, Deus está falando com Isaías. O Espírito Santo está revelando a Isaías. Isaías capítulo 40. Consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Está escrito aqui. Deus está falando aos líderes da igreja do Antigo Testamento. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe, né, que é fim do tempo de sua guerra, de sua milícia, de sua iniquidade, porque Deus vai agir no meio do seu povo. E lá no versículo 8, Isaías diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus que Isaías está citando aqui, já era a palavra dos 5 primeiros livros da Bíblia, e agora dos profetas que estavam também escrevendo, como Jeremias, como Daniel, como o próprio Isaías, aquilo que Deus, e outros mais, aquilo que Deus estava lhes inspirando. Eles tinham consciência disso. Eles tinham consciência disso. O que eu estou escrevendo aqui é amando de Deus, é inspirado por Deus. É a palavra de Deus. Depois vamos a Salmos. É lógico que eu não vou poder ler todos os Salmos que citam a palavra de Deus. Salmos, vamos ver o 119, abra lá. Salmos 119, 9. O salmista já tinha deixado escrito. Salmos 119, 9. Alguém lê bem alto? Bem alto. Está aí. Já era uma ordem de Deus, né? De que alguém está até botando lá, agora que eu vi. De que maneira, não tinha visto, né? Então, já é, o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, só para você saber, ele é todo ele baseado na ideia da importância fundamental da palavra de Deus. Então, veja lá no 119, 9, 119, 11, alguém lê bem alto? 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não... Ora, que palavras? Aquilo que já estava escrito estava sendo aceito como palavra de Deus. Não é isso? Depois veja lá o versículo 89, do mesmo Salmo 119. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, e a tua fidelidade estende-se de geração em geração. A palavra de Deus eterna. A palavra de Deus já tendo, o salmista inspirado pelo Espírito Santo já dizendo, essa palavra é eterna. Eu tenho muitos outros textos, mas o tempo não vai permitir. Vamos entender que há muitos textos no Antigo Testamento, e agora vamos ao Novo Testamento. Vamos começar com Mateus, vá lá. Mateus, capítulo 7. Para mim fazer a conclusão ao final, perguntar se você tem alguma dúvida, pode tirar. Mateus capítulo 7, versículo 24. Então, Jesus Cristo diz, Mateus 7, 24, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Onde é que você ouve as palavras de Jesus Cristo? Hoje. Aonde? Na Bíblia. Tudo o que precisava ser dito, foi dito. E o que não foi dito é porque não precisava. E quando alguém vier com historinhas estranhas para você, você pode responder isso. Pastor, como será o céu? Já viu essas perguntas? Pastor, vai ter criança no céu? Pastor, vai ter bicho no céu? O meu cachorrinho de estimação vai para o céu? Você pode responder sem medo de passar por ignorante. Não sei. Pronto. Tem medo. Não sei. Mas a Bíblia simplesmente não disse. Por quê?
Porque Deus não quis. E por que Deus não quis? Porque não era fundamental. O tempo não vai dar para mim falar sobre isso com você. Eu só citei das doutrinas fundamentais, falei que eu ia distribuir o folhetinho, não citei as doutrinas todas. Mas você vai saber que, no mínimo, e muito por baixo, 50% do que a gente crê não é fundamental para a fé. 50% do que a gente briga com outros irmãos e outras denominações não é fundamental para a fé. Então não brigue, não. Nós somos presbiterianos. Da nossa tradição é comum cantarmos hinos. Hoje mesmo cantamos Santo, Santo, Santo. Aqui um hino lindíssimo, já numa nova roupagem mais bonita, né? Mas existem igrejas que não cantam hinos. Calma, irmão. Hinos são da nossa tradição. Não são fundamentais para a fé cristã. Tem um monte de igrejas cristãs no mundo que não têm o nosso inário e não cantam os nossos hinos. Tá? Não briga por causa disso. Olha, fui na igreja tal lá, o senhor imagina, pastor, eles não cantam hinos, vão tudo para o inferno. Que isso, meu irmão? Está maluco? Né? Não é fundamental para a fé cristã. Né? Tem igreja, eu prego muito em igrejas por aí, e aí tem igreja que tem uns costumes, umas liturgias muito estranhas, mas a que eu nunca vi igual na minha vida, eu acho que também no mundo inteiro só lá é assim, eles jogam o dízimo na frente. Menino do céu, quase que eu saí correndo. Agora dízimos, era uma igreja mais avivada, né? O pastor falou, agora dízimos, ofertas, em nome de Jesus, papapá, negócio todo. E tal, o pessoal amassava o dinheiro e jogava mesmo, literalmente, jogava em cima do pastor. Assim. Essa aí deve ser única no mundo, né? Mas calma, meu irmão, isso é só um uso e costume muito estranho daquela igreja. Ninguém vai para o inferno lá por causa disso, né? Então, Jesus falando, olha, se você ouve as minhas palavras e as praticas, você terá a vida eterna. Depois vamos a Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Veja lá o que é dito no versículo 28. Lucas 11, 28. Né? Jesus diz, olha, é feliz, é abençoado, é bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então aqui já havia, não tinha o Novo Testamento ainda, isso foi registrado depois, mas já havia aquela ideia de que ia ser registrado a palavra de Deus, está aqui. E quem ouve a palavra de Deus e aguarda é feliz e abençoado. Eu tenho muito texto, não vou conseguir ler tudo não. Depois, João 5,39, Evangelho de João. Eu comecei pelo próprio Jesus Cristo, né, falando, e aqui Jesus Cristo, essas são palavras de Jesus, tá, gente? E aqui Jesus Cristo diz, João 5,39, examinai as Escrituras. Jesus está falando, evidentemente, aqui, especificamente, do Antigo Testamento. Mas, depois que se estabelece o próprio Novo Testamento, né? E que percebe-se pela coerência que ele tem com o Antigo, que ele é a continuação do Antigo Testamento, que termina com o cumprimento da vinda, com a profecia que se cumpre em Cristo da vinda do Messias, e continua com Cristo. Jesus diz, examinai as Escrituras, com letra maiúscula, a Bíblia Sagrada, hoje para nós, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim, disse Jesus. Jesus é a grande chave hermenêutica das Escrituras. A gente olha e lê sempre porque elas apontam para a centralidade de Cristo, a obra de Cristo, o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Né? Depois, deixa eu ver aqui, vou pular aqui, eu já pulei do Antigo Testamento um monte de textos, provérbios, outros salmos, e outros e tal. Vou pular aqui para não ficar muito cansativo. Vamos a Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 5, 4. Bom, daqui a pouquinho vamos concluir. Romanos 5, 4. A justificação pela fé, a Bíblia não foi escrita em versículos e capítulos e nem esses títulos aí, tá? Os capítulos foram introduzidos
por um bispo anglicano, já depois da Reforma Protestante, no ano de 1612. Ele, para facilitar o acesso dos crentes à Bíblia inglesa, ele dividiu a Bíblia em capítulos, só para facilitar o estudo. Não era assim, era um livro só. Ele dividiu em capítulos. Langston, que é o nome desse bispo, orou muito, jejuou, leu a Bíblia várias vezes, sem capítulo, sem versículo, né? Para pedir que Deus o iluminasse, para que ele conseguisse dividir a Bíblia em capítulos, para facilitar o estudo da Bíblia pelos fiéis, pelos crentes. A Bíblia já estava traduzida para a língua inglesa, e com o advento da impressão, né, de Gutenberg, a Bíblia estava sendo impressa, e as pessoas estavam tendo acesso. Então, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Depois, anos mais tarde, em muita oração, um grupo de pastores, liderados ainda por esse bispo anglicano, o Langston, fez a divisão da Bíblia em versículos, o que hoje é mundialmente aceito. Ainda que haja um movimento do qual eu faço parte, de ter a Bíblia sem capítulos e sem versículos. Então, a Bíblia que eu estudo e que eu leio lá na minha casa é uma tradução e uma impressão de uma Bíblia sem capítulos e sem versículos. Eu prefiro. E assim, mas confesso que é mais difícil você fazer o que eu estou fazendo aqui, você levar o povo a ler os textos, né? Mas há um movimento mundial hoje, dentro do cristianismo, de voltar a estudar a Bíblia sem capítulos e versículos. Depois, não é o caso, a gente poderia, em outra hora, explicar por quê. Mas, aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né, ele vai falando da importância da palavra de Deus. E lá no... eu falei Romanos 4, mas eu vou mudar. Lá no capítulo 15, versículo 4, não é isso? Capítulo 15, versículo 4, ele diz assim, preste atenção nesse texto, Romanos 15, 4. Tudo o que antigamente, o que antes, o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela conciliação da Bíblia, das Escrituras Sagradas, nós tenhamos esperança em Deus. Tudo o que foi escrito para nós, a palavra de Deus. Não tinha Novo Testamento, o apóstolo Paulo está escrevendo o Novo Testamento. 14 cartas foram escritas por ele, né? Mas já tinha a ideia clara da palavra de Deus, da importância fundamental da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, é um dos textos mais conhecidos, né? Para mostrar, eu vou pular aqui um monte deles. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Veja lá os versículos 16 e 17. Né? É esse mesmo? 2 Timóteo 3. É esse mesmo, 16 e 17. Alguém leia bem alto o versículo 16 e depois bem alto o versículo 17. Rápido, gente. Toda Escritura. Não tinha, nessa época que o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, não tinha ainda a completude do Novo Testamento, mas já existiam os 3 primeiros evangelhos, os 2 já circulavam. O primeiro evangelho já circulava, que foi escrito por Marcos, já circulava pelas igrejas, eles copiavam, né? E já circulava. O segundo evangelho de Mateus já estava circulando também, ainda não para todas as igrejas, eram grupos pequenos, eram irmãos judeus que se convertiam e alguns não judeus. Haviam dúvidas teológicas grandes. Paulo usa da inspiração de Deus, Deus usa Paulo para tirar essas dúvidas. E a carta de Paulo, que foram as primeiras cartas que o apóstolo escreveu, aos coríntios já circulavam.
Circulava o que hoje é 1 Coríntios. E circulava uma carta que Deus resolveu não usar como inspirada, que seria a 2 Coríntios. O nosso segunda carta de Coríntios, na verdade, é a terceira, que Deus usou como carta inspirada, normativa, para o comportamento ético e moral do cristão, e doutrinário também. Mas já circulavam algumas cartas do apóstolo Paulo, já circulavam os 2 primeiros evangelhos, Lucas e João. João foi o último evangelho a ser escrito, e já circulavam, Lucas já devia estar começando a escrever os Atos do apóstolo Paulo, os Atos dos Apóstolos, o início do cristianismo. Já circulavam a 1 Coríntios, já circulava as palavras de Pedro, do apóstolo Pedro, numa pré-carta de Pedro, chamada Didaquê. Pedro rascunhou já algumas coisas fundamentais para a fé, e já estava circulando a isso, aí o Espírito Santo moveu Pedro para escrever as 2 cartas, 1 e 2 Pedro. Né? E aí Paulo começa a escrever as cartas dele que vão sendo recebidas pela igreja, e em oração, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a Escritura. Então começam os servos de Deus, líderes da igreja, a reunir os evangelhos, as cartas dos apóstolos, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, o primeiro grande líder da igreja cristã, começam a reunir essas cartas para entender que elas são palavra de Deus. E, portanto, o Novo Testamento começa a ser feito. Né? Começa a ser reunido, começa a ser entendido como tal. Né? Para terminar, que nosso tempo está acabando, vamos agora a Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13, e depois os outros textos você vai encontrar, são vários outros textos. Capítulo 4, versículos 12 e 13. O autor da carta aos Hebreus hoje, se sabe, é uma compilação de 2, no máximo 3 autores. O apóstolo Paulo escreveu uma parte dessa carta ao povo hebreu. Possivelmente, um servo de Deus muito proeminente na época de Paulo, chamado Apolo, escreveu uma outra parte. Aprove ao Senhor juntar as duas. E por isso não se fala da autoria da carta aos Hebreus como sendo de Paulo. Se diz que não se sabe bem o autor, mas hoje, por uma técnica de computador maravilhosa, muito bem usada, eles conseguem ver, gente, olha que coisa linda, a linguagem da Bíblia. As palavras mais usadas por Paulo. Então eles punham em Hebreus, aí viram que há uma parte de Hebreus que é paulina, é Paulo escrevendo, né? Porque Paulo tinha uma maneira de escrever, né? E conseguem entender pela tradição também, a boa tradição da história e daquilo que as pesquisas vão levando, que Apolo escreveu a outra parte. Aqui, nós temos então a palavra de Deus, mais uma vez, sendo colocada no seu local de destaque. Hebreus, está lá já, né, capítulo 4, versículos 12 e 13, toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, que é evidentemente o justo juiz, que é o Senhor. E não há criatura que então, diante da palavra de Deus, não seja confrontada com o evangelho de Jesus Cristo e se torna, portanto, indesculpável, como diz Paulo depois, mais à frente, diante do Senhor, diz, eu nunca ouvi, eu não sei, eu não conheço. Pois bem, vamos terminar. O que acontece hoje na vida da igreja? Se você me perguntar então hoje, qual é o maior pecado da igreja cristã no mundo, incluindo aí igrejas ortodoxas, católicas romanas, melquitas, cóptas e comunidades e tal, eu vou dar a minha opinião para você.
é a falta da palavra de Deus. Qual é o maior problema da igreja cristã hoje no mundo, no Brasil? É a falta da palavra de Deus, sola escritura. Qual é o maior problema dos crentes hoje? Você vai me dizer que é o pecado, que é o mundanismo, que é ficar viciado em joguinho de computador ou de celular. Não, isso tudo não é o maior problema, isso tudo é consequência do problema. Não é a causa. A causa é a falta da palavra de Deus. Os crentes não leem mais a Bíblia, não estudam mais a Bíblia. Os crentes não têm mais a Bíblia como seu livro de cabeceira. Os crentes perdem tempo vendo novela, vendo Pantanal, vendo um negócio demoníaco, uma novela demoníaca, vendo Pantanal, vendo não sei mais o que. Os crentes perdem tempo no celular, no Facebook, horas ali, falando besteira e vendo besteira e postando besteira. Mas não tem tempo para ler e estudar a palavra de Deus. Os crentes se contentam com meia hora de Bíblia dominical. E vão embora para suas casas depois da escola dominical ou do culto. E não pegam mais na Bíblia durante a semana inteira. Os crentes não estudam a palavra de Deus. Eles são ensinados por quem estuda. Os pastores, os teólogos. Mas eles mesmos não se alimentam da palavra de Deus. Esta palavra que a Bíblia diz dela mesma, como lemos aqui hoje em mais de 10 versículos, é viva, é eficaz, fala ao nosso coração, é a vontade de Deus exposta pelo próprio Deus à vida dos seus filhos. Esta palavra, que está na centralidade, porque é a base, é o alicerce da nossa fé, diz do que cremos. Os crentes leem livros desta grossura, romance, mas não tem tempo de ler a palavra de Deus. Os crentes inventam desculpas, como, por exemplo, é difícil, eu não entendo. Lógico que não entende, não lê. Sola Escritura. Somente a Escritura. Os crentes leem livros de pastores, teólogos, quejandos e que tais, sobre temas cristãos. E se alimentam desses livros que não são ruins por si mesmos. Mas não vão à fonte, não bebem da fonte, que é a palavra de Deus, para eles. Os crentes querem ter experiências com o Espírito Santo. Querem ter arrepios, emoções, falar em línguas ou coisas que o valha, mas não. E querem se alimentar disso e alimentar a sua fé desta forma. O que evidentemente não alimenta nada, porque eles não vão ao alimento sólido, concreto, dado pelo próprio Deus ao seu povo, aos seus filhos, à sua igreja, que é o quê? Palavra de Deus. Sola Escritura. Os crentes perdem tempo com doutrinas que não são essenciais para a fé, com briguinhas medíocres, com usos e costumes, com tradições de homens, e não vão à palavra de Deus. Que, aliás, lá em Colossenses, diz que tudo isso não é de Deus, são coisas de homens que com o tempo se corroem, se destroem e passam. Mas a palavra de Deus, diz a Bíblia, dela mesma, permanece para sempre. Meu querido, eu tenho que terminar, o nosso horário já acabou, foi me dado até esse tempo aí. Eu tenho que te dizer que a grande afirmação, o pastor Anísio perguntou se eu queria, sobre que tema eu queria pregar, ele me deu 2, sola fide e sola escritura, eu respondi na hora, sola escritura. Porque eu acho, essa é a minha opinião, eu andando por aí, que o que mais falta na vida dos crentes, não é na igreja, é na vida dos crentes, é a palavra de Deus. Na vida da igreja, a palavra de Deus foi substituída aos poucos, ou está sendo substituída aos poucos, em muitas igrejas, não em todas, pelo louvor. Né? Então é 1 hora de louvor e meia hora de mensagem. É para piorar. Entenda o que eu estou falando, não estou falando contra o tempo de louvor, contra os cânticos, contra os hinos. Estou falando que tem havido uma substituição. Né? E muitos cânticos não estão de acordo com a palavra de Deus.
Então, muitos crentes têm sido, na verdade, doutrinados, entre aspas, por cânticos e não pela palavra de Deus. Muitas igrejas aboliram a escola dominical. Não sei se você sabia disso. É só o culto mesmo. E aí, o pastor lê um versículo, lê meio versículo, não é o caso aqui desta igreja, pela graça de Deus, e faz 1h30 de sermão. Ele sai da palavra, vai embora, fica longe da palavra e nunca mais volta para a palavra. E os crentes que não leem a palavra, não examinam as coisas como Jesus mandou, nós lemos aqui, examinai as Escrituras. Não examinam as Escrituras para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Sola Escritura foi um dos 7 temas básicos daqueles homens que a partir de 1517 começaram a entender que a igreja precisava ser reformada. Pois bem, mais de 500 anos depois, a igreja precisa de novo ser reformada. Precisamos reafirmar aqueles pontos fundamentais da reforma novamente, para que os crentes entendam que se eles não tiverem a Bíblia como livro de cabeceira, se eles não forem a palavra de Deus para ouvir Deus falar diretamente com eles, se eles não conhecerem a Bíblia, a fé será rasa. E estará sujeita a qualquer vento de doutrina, como diz a própria palavra de Deus, lá em Efésios. E não haverá alicerce, raiz, substância, concretude na fé. Para viver conforme a vontade de Deus expressa na sua palavra. Fazer a vontade de Deus, praticar as Escrituras. Ser usado por Deus, ser bênção de Deus e até ser abençoado verdadeiramente por Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Então eu vou distribuir daqui a pouquinho isso aqui, tá? Para cada família aqui. Aliás, nem vou distribuir, vou pedir que os diáconos o façam. Tem diáconos aí, ou irmãos que possam fazer isso? Por favor. Daqui a pouquinho, logo depois da oração, eu vou impetrar a bênção logo depois de orar. Você vai cumprimentar o seu irmão na paz do nosso... Ah, não, tem um aviso, né, Anísio? Tem aviso? Ah, não tem. Você vai cumprimentar o seu irmão na paz do Senhor Jesus e você vai levar para casa esse textozinho aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, as doutrinas fundamentais da fé, as grandes doutrinas cristãs. Vamos orar? Deus de amor, Pai querido, Deus de toda honra, todo poder, toda glória, toda misericórdia, ó Senhor, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, nós queremos, nesta hora, em nome de Jesus, confessar o quanto muitas vezes temos sido falhos em cuidar, em amar, em ler, em estudar a Tua palavra, a Bíblia Sagrada que Tu nos deu. Ó Deus, que nós entendamos e que essa mensagem possa ter trazido esse entendimento a todos aqui presentes, pela ação do Teu Espírito Santo, a fundamental importância da Bíblia Sagrada na nossa vida. A Bíblia que age, atua e transforma todas as áreas do nosso viver. A Bíblia que nos ensina o Teu caráter, nos ensina a Tua vontade, nos conduz, como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A Bíblia que nos dá comunhão íntima contigo, a Bíblia que nos aproxima de Ti, a Bíblia que nos dá o conhecimento de Cristo, a Bíblia que nos leva a uma vida de humildade e santificação constante, exatamente para procurarmos agir como Jesus agiu, a ser mais parecidos com Cristo, cristãos, pequenos cristos, seguidores de Jesus. A Bíblia que Tu inspiraste, a Bíblia que Tu nos deste, e hoje no nosso país, a Bíblia que nós podemos ter e adquirir a qualquer momento, a qualquer hora, pois pela Tua graça o nosso país ainda não proíbe que nós tenhamos a Tua palavra em mãos, como infelizmente em muitos lugares isso acontece. O livro dos livros, o livro sagrado, o livro que Tu nos deste como bênção para nossas vidas, como ensino, como correção. Ó Deus, que nós possamos amar a Ti,
a Cristo, ao teu Espírito Santo, amando também a palavra que tu mesmo nos deste. Nós possamos ter a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia todos os dias. Que isso seja prioridade no nosso viver cristão, nos nossos lares, nas nossas vidas, para que possamos viver em tudo conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Sola Scriptura. Tu iluminaste servos há tanto tempo atrás para afirmarem esta verdade bíblica, que nós possamos vivê-la, pois muitos pagaram com a própria vida ao fazerem tal afirmação. Então nos abençoa, abençoa esta igreja, abençoa o seu pastor, seu conselho, os seus líderes, as pessoas que aqui vêm te louvar, te adorar e te buscar ensino para as suas vidas. De forma especial ao pastor Anísio e a sua família. Derrama sobre ele a tua graça e a tua bênção, ó Deus. O teu poder e a tua misericórdia. Fica sobre nós, cuida de nós no decorrer do dia de hoje, preparando-nos para enfrentarmos a semana que se inicia. Cuida de nós, é o que eu te peço, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E agora, querido e querida de Deus, que a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo e a vontade maravilhosa e eterna do nosso Deus, seja com cada um de vocês, até a volta triunfante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te desejo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Já receberam aí o... Quem não recebeu, tem aqui mais alguns, ó. Pega aqui, ó. Bom almoço a todos. Boa semana a todos. Primeiro do seu irmão que está do seu lado, hein?